Bom dia a todas, todes, todos. Terceiro dia do nosso evento, né? Lembrando que hoje está 19 horas, nós acho que vamos botar 19h30, tem a sessão de cinema na Rua Medicá 31, na Lapa, na sede do CTO, Centro Teatro do Oprimido. Então vamos começar com a primeira mesa, convidando também um dos membros da segunda mesa que já está presente para fazer parte da primeira mesa. A primeira mesa se chama Resistência ao Presente e Criação Política. E como a segunda chama Pensamento e Política, estão completamente, perfeitamente articuladas, né? E então já estão presentes aqui o Rafael Burgos, né? João Vitor, e eu convido para fazer parte da mesa o Daniel também, por favor, tá? E vocês conhecem a Flávia e o Henrique e o Pedro Henrique? Estão aí? Alguém está aí? Tá bom. Hã? Acho que é a Flávia do Pará. Deixa eu ver. Isso, a Flávia do Pará. Ela. Não veio? Não veio? Vamos... pode. Tá bom. Então tá. Então beleza. Então vamos começar a mesa. A gente, em geral, faz uma espécie de moderação autogestionária, assim. Por enquanto eu estou aqui, eu vou fazendo essa moderação. Depois a gente vê como é que faz isso. Seria a Larissa, a moderadora, tá? Então, 20 minutos para cada um. E eu acho que o pessoal vai chegando, também expõe, e depois abre e faz um debate único. Tá bom assim? Tá bom? Então, Rafael, vai lá. Pode começar. Bom dia a todo mundo. Dá para ouvir bem? Bom dia. Meu nome é Rafael Burgos, eu venho da comunicação, não sou da filosofia. Então, caso eu cometa algum impropério filosófico aí na minha apresentação, eu peço compreensão e ajuda para a gente construir junto. Eu estou trazendo uma reflexão que está ligada à minha pesquisa centrada no bolsonarismo. E ao longo dela, em algum momento, eu cruzei pelo Bataille, me interessei, quero mergulhar mais no universo filosófico do Bataille. Eu propus justamente trazer essa reflexão, essa mesa que tem uma ligação com questões do presente, né? Então eu acho importante recuperar um texto dele que não é muito bem, eu acho que não recebe a devida atenção em toda essa recuperação aí das psicologias do fascismo, né? Que é um texto chamado A Estrutura Psicológica do Fascismo, que foi publicado ali na década de 30, é um dos primeiros, ali junto com o Reich e outros, é um dos primeiros a mobilizarem todo o quadro freudiano para pensar a extrema-direita a partir de um prisma psicológico. Então, eu trago um pouco essas questões. Eu primeiro vou começar introduzindo, né, brevemente como que o Bataille, como que funciona o universo, né, teórico dele. Fundamentalmente, ele está preocupado com uma questão principal, que é que ele chama de uma economia do gasto improdutivo, né? Ele está propondo pensar, primeiro, ele parte do princípio de que a sociedade há um gasto de energia que sobra em todos os seres vivos, né? Então ele diz que tanto no caso humano como nas outras espécies, há uma energia que sobra, a energia necessária para a nossa sobrevivência, há algo que sobra no fim do dia. E que, digamos assim, a questão econômica fundamental ela estaria na alocação dessa energia excedente, né, para a vida. E é justamente nessa discussão em torno do que ele chama de uma economia do gasto improdutivo que ele vai elaborar ali os conceitos de homogêneo e de heterogêneo. Ele está defendendo essa questão do gasto improdutivo em oposição à economia tradicional da acumulação, né? Então, para o Bataille, em vez da questão da acumulação, aí ele vai desde as sociedades antigas, tribais, ele passeia por sociedades bem antigas até o momento presente. Ele chega à conclusão de que não se dá o devido valor na discussão econômica à importância do excesso, do gasto, né, da perda, da chamada perda exuberante, que ele chama, né, como uma questão econômica fundamental, que está ali, por exemplo, quando ele trabalha com a questão do sagrado, que alude ao heterogêneo, que eu vou explicar, mas enfim, só introduzindo, né, ele diz aqui, movida pela ambição de crescimento, né,
e de conservação, a sociedade capitalista ela responde a um princípio da utilidade e que é estranho à esfera do desejo, que é íntima da destruição, do gasto, do excesso, e é justamente com esse gasto e com esse excesso que ele está preocupado em construir a sociedade. Dessa questão do dispêndio improdutivo, ele começa a elaborar as questões do homogêneo e do heterogêneo. Então, o homogêneo ele é o domínio que equivale à sociedade produtiva e, fundamentalmente, é uma questão da utilidade, né? de elementos que adquirem o seu valor em função de ser útil para algo, né? E não do para si. A sociedade homogênea, portanto, para ele, e aí é importante a questão do situar ele historicamente, como ele está bebendo muito das estruturas ali de pensamento do Freud, tem uma alusão possível do homogêneo ao domínio do consciente e, por sua vez, do heterogêneo ao domínio do inconsciente, no sentido de ser aquilo que irrompe, né? Então, o homogêneo para o Bataille, por ser a sociedade produtiva que precisa expulsar aquilo que não se enquadra nessa função produtiva utilitária, como ele precisa expulsar esses elementos que não se enquadram no homogêneo, ela é naturalmente frágil, né? Ela tá passível de ser violentada por fora por esses elementos, portanto ela é bastante frágil e contingente, e que alude, portanto, a toda uma leitura freudiana e depois que o Lacan se influenciou muito pelo próprio Bataille, da questão do real e da dimensão que está além do consciente, né? Portanto, partindo desse princípio, né, de que há algo que sobra, né, nesse homogêneo, ele vai introduzir o heterogêneo, que para ele não tem exatamente uma forma consciente, mas que pode ser utilizado ali para explicar esses elementos, que aí tem uma questão ambivalente, né, que diz respeito tanto aos elementos considerados elevados, sagrados, a figura do rei, a figura cristã, que recupera a dimensão sagrada disso que disso que não pode ser enquadrado na dimensão utilitária, né, daquilo que tem o seu valor para si, de si mesmo, e não de se atribuir a um fim ou outro utilitário da sociedade. Então, tanto esse elemento elevado como o elemento rebaixado, que no caso seriam os elementos desviantes, o que é considerado impuro, sujo, que não se enquadra na normatividade produtiva, esses dois elementos estão na heterogeneidade. E essa dualidade heterogênea ela é importante para pensar a questão do fascismo, quando ele introduz aqui esse texto da estrutura psicológica do fascismo. E a minha apresentação eu estou chamando do fascismo, provocando, né, uma ideia do fascismo como a perversão do heterogêneo, justamente dialogando com essa perspectiva do Bataille, que ele coloca de como que o fascismo, ele, de certa maneira, ele mobiliza esses elementos considerados sagrados, né? Então ele mobiliza, por exemplo, a questão do soberano, que aí vem desde os estados anteriores a ele mobiliza esse elemento que alude ao rei, aquela figura que está de fora do corpo social, mas ao mesmo tempo ele introduz essa figura no corpo social homogêneo, né? Então, o fascismo, para o Bataille, digamos assim, há uma preocupação importante dele em entender como que o fascismo está mobilizando, isso aqui que ele está chamando, cadê? Acho que eu não vou achar aqui a expressão, mas ele tem uma expressão que eu acho muito boa, que ele utiliza para explicar tanto a questão da mobilização heterogênea do fascismo, como, por sua vez, a disputa do fascismo que se dava com o socialismo naquela época. E o fundamental é que esses dois campos eles estariam disputando uma mesma dimensão, que é essa dimensão heterogênea, né? Eu acho importante fazer essa provocação, porque, e aí pensando, né, na interlocução com o tempo presente, para pensar a extrema-direita, porque eu considero que ainda existem muitos trabalhos que associam a extrema-direita a uma certa continuidade da dimensão produtiva e homogênea, e que isso nos impede, na minha opinião, de ir além, né? de pesquisar concretamente esse campo e de entender certas questões que se colocam, desde questões como ligadas ao campo cígnico das fake news, até a questão da própria natureza da ligação da extrema-direita com as massas, né? O Bataille, eu acho que ele nos ajuda bastante a entender
né? Como que essa mobilização heterogênea, essa ligação com as massas, tem ali uma certa perversão no sentido de que, e aí eu trago uma conversa com o próprio Deleuze e Guattari, tanto com o Guattari na micropolítica do fascismo, como com os dois ali no Mil Platôs, porque os dois, para mim, estão trabalhando com uma perspectiva semelhante nessa questão de um desvio que resulta no retorno à ordem, né? Ou seja, o fim último, ele continua a servir a produtividade homogênea, mas o caminho, né, a trajetória desse desvio, ele é importante porque ele determina essa ligação do fascismo com as massas, né? Então, quando, por exemplo, aqui, na micropolítica do fascismo, o Guattari diz que há no fascismo um niilismo realizado. É que a diferença do Estado totalitário, né, que se esforça por comatar todas as linhas de fuga possíveis, o fascismo se constrói sobre uma linha de fuga intensa, que ele transforma em linha de destruição e de abolição puras. É curioso, como, na verdade, essa do Mil Platôs, né? É curioso como, desde o início, os nazis anunciaram à Alemanha o que eles trariam, ao mesmo tempo, as núpcias e a morte. Inclusive, sua própria morte e a morte dos alemães, uma máquina de guerra que tinha apenas a guerra por objeto e que preferia abolir seus próprios servos a parar a destruição. Esse é um trecho do Mil Platôs. E na micropolítica do fascismo, aqui o Guattari traz que a virilidade, o sangue, o espaço vital, a morte substituíam para elas, né, para a sociedade, um socialismo demasiadamente respeitoso dos valores dominantes. No final das contas, o desvio no fascismo era seguramente muito maior e a mistificação e a sedução muito mais intensas do que no stalinismo, por exemplo, é o que diz o Guattari na micropolítica do fascismo. Então tem uma provocação que eu acho importante dessa questão do desvio, né, e de como que essa questão, esse desejo por um desvio dos valores dominantes e da transgressão, e inclusive por isso até o próprio conceito do erotismo, que é muito central no trabalho do Bataille, de certa forma ele está dialogando também, né, com essa questão da ruptura, do gasto, do excesso, do gozo, que está tudo no domínio heterogêneo. E eu acho que tem consequências de a gente pensar a extrema-direita nesse domínio, né, como uma perversão desse domínio, nesse desvio que retorna ao homogêneo, né? Eu acho importante eu inaugurar, enfim, de certa forma, colocar essa minha perspectiva aqui. Eu não tenho exatamente uma proposta a partir disso, mas eu acho que é importante a gente só colocar esse debate e dar importância, né, de como que essa noção da perversão do heterogêneo ela pode ser produtiva, né, de recuperar do Bataille, inclusive para dialogar com o Deleuze e Guattari, com outros autores, por exemplo, o próprio Safatli, ele tem recuperado essa perspectiva do estado suicidário, né, que está nesse trecho aqui do Mil Platôs, e o Safatli ele recupera autores ali, tanto o Deleuze e Guattari, o Paul Virilio, o próprio Michel Foucault, que são pensadores que, à sua maneira, eles estavam justamente preocupados em iluminar essa dimensão anti-utilitária do Estado fascista, né? De como que o Estado fascista, por ele estar naturalmente ligado à produção de guerra, e a guerra, na concepção do Bataille, nessa guerra como gasto, como excesso, né, como uma dimensão orgíaca da guerra, por ele estar dependente dessa dimensão, ele naturalmente está na dimensão do heterogêneo e tem algo ali que excede a nossa capacidade de enquadrar o fascismo nessa leitura racional da homogeneidade, como se houvesse ali meramente uma máquina. A gente pega, por exemplo, a diferença que o Safatli faz, na minha opinião, é importante, né? Da tal necropolítica, que se tornou um pouco até desgastada, né? Tudo virou necropolítica, mas da diferença da necropolítica propriamente dita para o estado suicidário, porque na necropolítica ainda persiste ali uma dimensão de um ator, de um estado que preserva a si mesmo e que está fazendo uma gestão da morte no outro, mas que ele não se implica nessa própria morte, né? Então seria uma dimensão econômica mais ligada ao campo homogêneo. E por sua vez o estado suicidário na extrema-direita tem uma ambiguidade maior aí, no sentido de que nesse estado suicidário o próprio fascismo ele se implica nessa morte. Ele não está somente gerindo a morte do outro, né? Ele está produzindo guerra, ele está produzindo uma situação de risco e de violência em que o próprio Estado está se colocando, né, nesse risco, dentro dessa lógica de produzir guerra. E aí tem até a questão lá do telegrama do Hitler, né, antes do fim, assim que a Alemanha
está praticamente em situação de rendição, em que ele diz que, né, que ele prefere a destruição dele e da própria Alemanha do que reconhecer a derrota da Alemanha na guerra, né? Então a gente percebe como essa dimensão da autodestruição estava sempre presente ali no fascismo. E eu acho que o Bataille está dialogando muito com essa perspectiva de como que o fascismo se apodera, né, desse lugar do desvio da sociedade para, no fim, capturar toda essa energia que poderia ser uma energia capturada em função de um projeto revolucionário. Ele está disputando com esse projeto revolucionário a captura dessa energia em prol do homogêneo, né? Então tem toda uma sagacidade, digamos assim, nesse ato de perverter. E essa gramática da perversão eu acho importante também, porque tem muitos outros autores contemporâneos, aí não exatamente dialogando com o Bataille, mas que também trabalham com a extrema-direita a partir dessa lógica da perversão, e autores muito distintos. Então, se a gente vai, por exemplo, para a própria ciência política ali, institucional, a tal da crise das democracias, no fundo eles estão também dialogando com essa perspectiva de uma extrema-direita que está pervertendo, né, as instituições por dentro, e em vez de propriamente trabalhar com a ideia de um golpe de Estado que alcança a dimensão de fora para dentro, né? Então ela está jogando com a lógica democrática, ela está pervertendo por dentro essa gramática. E eu acho importante porque isso dialoga, né, com a dimensão do heterogêneo, de que não é suficiente a gente colocar a extrema-direita no âmbito de servir ao homogêneo dominante, à produção, enfim, às elites, a toda a questão que resume o bolsonarismo ou, enfim, outros projetos da extrema-direita ao âmbito da defesa das classes dominantes, ainda que ao fim isso resulte, né, no processo, há uma aliança. O Bataille coloca uma questão da reunião, né? Ele pega a etimologia do fascismo, como ele coloca, tem a ver com a reunião, né? Então essa reunião de classes em torno de um projeto que, em última instância, coloca a classe trabalhadora contra ela mesma, mas que, no caminho, ela é seduzida por essa perspectiva de romper com a homogeneidade, de lidar com a questão transcendente, né, do fascismo, tanto com a dimensão transcendente, como com a dimensão também de como que essa dimensão impura, rebaixada, é capturada por essa dimensão transcendente. Então, digamos assim, essa energia que, no começo eu dizia que o Bataille colocou, né, que é uma energia que naturalmente ela excede, ela está ali circulando na sociedade, ela não dá conta, né, a sociedade produtiva não dá conta de capturar essa energia, portanto, como algo que sobra, naturalmente é algo em disputa do ponto de vista político, né? E eu acho que essa questão da disputa em torno dessa energia excedente, ela, enfim, é uma questão fundamental que está ali colocada. E aí, dialogando, eu trouxe a questão da ciência política, mas só para dialogar como que tem campos muito distintos, né? Eu traria também, por exemplo, a Letícia Cesarino, que é uma pesquisadora importante aqui do campo que está estudando a extrema-direita pela antropologia digital, né? E ela está dialogando muito também com essa lógica da perversão, de como que a extrema-direita está, digamos assim, esticando a corda ali da gramática democrática por dentro do jogo das instituições e produzindo ali uma espécie de fantasma da democracia, né, que seriam ali uns elementos não ditos, então meio que jogando a democracia contra ela mesma, né, a partir de uma dimensão ali, ela estuda bastante as plataformas, né, uma dimensão da plataforma em que trabalharia muito com uma questão da ruptura da própria lógica linear, né, que rege o campo político, e a plataforma, por ser circular, ela possibilitaria que essas questões dos fantasmas da democracia, essas questões não ditas, né, da lógica democrática, viessem à tona por meio da operação da extrema-direita, que está, em última instância, ali pervertendo os signos democráticos e para finalizar, explorando a contradição, porque o Bataille ele coloca aqui fundamentalmente que, como o heterogêneo ele
é fruto da contradição do homogêneo, né? Como o homogêneo ele depende naturalmente de reduzir essas dimensões do excesso e do gasto improdutivo, de colocar isso para fora para sustentar uma normatividade produtiva, ele naturalmente é um campo das contradições, porque ele não consegue se sustentar como um todo, né? Ele precisa fazer dessa contingência uma norma. Então, naturalmente, ele é o campo da contradição. E como que a extrema-direita está trabalhando justamente com a adesão do campo da esquerda à produtividade, e, portanto, a adesão da esquerda a essa contradição. É inevitável, né? Porque se o projeto revolucionário cede a essa lógica produtiva, ele está naturalmente incorporando essas contradições da lógica produtiva, ele está naturalmente incorporando as contradições do homogêneo, e aí o campo que sobra, né, para justamente estar apontando a contradição dessa lógica homogênea é a extrema-direita e não é a esquerda. E eu finalizaria com essa provocação que o próprio Safatli tem recuperado muito, né, de apontar o caráter essencialmente institucionalista da esquerda brasileira e de como que a extrema-direita, ao longo dos anos do Bolsonaro, estaria justamente ocupando esse lugar da revolta, esse lugar da irrupção, de mobilizar as massas em torno da irrupção social. O próprio 8 de janeiro, no imaginário político brasileiro, né, ele é um imaginário que ele traz uma certa provocação importante, né, de como que a figura da mobilização do povo contra as instituições da democracia representativa se tornou, né, na nossa época, né, capturada completamente pela extrema-direita, por essa lógica da ruptura da extrema-direita, né? Então, enfim, só para fechar, eu acho que o Bataille ele traz de maneira importante essa reflexão. Eu acho que esse entendimento, esse debate sobre como que a esquerda pode disputar com a extrema-direita essa energia revolucionária que está sendo ali capturada em prol de uma revolução conservadora. Eu acho que esse texto do Bataille, ele lá na década de 30, ele já era pioneiro, né, em dizer que, olha, veja bem, a extrema-direita ela está disputando com a esquerda a mesma dimensão, que é a dimensão do heterogêneo, que é a dimensão daquilo que não se enquadra nessa lógica produtiva, né, e o Deleuze e Guattari disseram que, em diálogo com isso, que há um desvio fundamental que retorna à norma, mas, enfim, ao fim e ao cabo é um desvio. E trabalhar a extrema-direita nessa perspectiva de um desvio, eu acho que é importante, é fundamental nessa nossa reflexão presente aí. Obrigado. Pode seguir? Então, eu sou o João. Eu vou apresentar um texto pensando um pouco na temática de arte política. Eu preparei um texto falando sobre pichação, principalmente a partir do Literatura Menor, do Deleuze e Guattari, também pegando um pouco de Mil Platôs. E a ideia mesmo, ela veio a partir das tags, que são uma espécie de estilo específico dentro da pichação, poderia se dizer assim. São basicamente assinaturas, são elementos gráficos que identificam ou um indivíduo, um pichador, ou então um grupo de pichadores, pensando um pouco nas questões que geralmente são atribuídas a esse tipo de manifestação estética, como eu chamo no texto, que são questões basicamente ou questões de fato ou questões de direito, de como elas articulam e acabam, por um lado, ou legitimando esse tipo de movimento, como se ele precisasse mesmo de alguma legitimidade, ou então questões de fato mesmo, que perguntam se é arte, se não é arte, ou que estabelecem dicotomias. A ideia, então, seria fugir um pouco desse tipo de discussão mais formal, por assim dizer, e compreender o movimento da pichação a partir de outros olhares, e eu acho que o Deleuze e Guattari conseguem colocar um certo olhar para isso de forma bastante interessante. E a pichação também vem, pensando no Kafka, literatura menor. Eu acho que esse é o principal assim, que me fez pensar, junto com a minha orientadora, dentro disso, como uma espécie de limite mesmo da arte, uma espécie de limite da própria literatura, e ao mesmo tempo que isso acaba focando em aspectos tanto estéticos quanto políticos e sociais.
Eu preparei o texto, acho que eu prefiro ler ele e vou comentando pouco a pouco. Então, essa comunicação foca nos aspectos estéticos, sociais, éticos e políticos que concernem a pichação. Centralmente vai ser afirmado o seguinte, que o picho é um tipo de manifestação estética que consegue traçar linhas de fuga bastante tenazes às tentativas de normatização, tanto estéticas no primeiro momento, quanto sociais, éticas e políticas, tanto no momento da sua confecção, quando ela está sendo produzida, quanto no momento da apreciação, quando aquilo está à mostra para os olhares mais diversos possíveis. A compreensão do fenômeno da pichação se dará a partir do conceito de desserritorialização de Deleuze e Guattari, e sendo importante considerar de antemão que práticas que visam a organização e a territorialização nas esferas do poder, em segmentos e estratos sociais e em movimentos micro e macro políticos são constantes. E a ideia é justamente trazer essa coisa bastante marginalizada da pichação como uma espécie de desafio a essas práticas de territorialização e de normatização da ética, da política, sociais, enfim. Visto isso, é possível argumentar que a pichação pode ser vista como um modo de expressão que atua como resistência às tentativas de normatização sociais, éticas e políticas vigentes. É através de um olhar apurado para um fenômeno estético geralmente pormenorizado, tanto nos campos de estudo quanto ao tema, quanto na apreciação geral do amplo público, que acho que tanto na academia quanto em qualquer lugar que a gente veja, acho que o fenômeno geralmente não é muito bem visto, mas também não é estabelecer esse tipo de preconceito mesmo, de crítica, enfim, muito primária, o objetivo central, né? E o que se pretende explorar aqui nessa comunicação é acerca de uma obstinada proposta de resistência às tentativas de fixação de padronizações estéticas que, consequentemente, tocam e rumam para critérios políticos e éticos que estão presentes no fenômeno da pichação. Eu digo que voltar a olhar para a pichação é tomar nota sobre um fenômeno estético não apenas marginalizado e geralmente pormenorizado, tanto na academia quanto no amplo público, né? Mas também mirar para uma manifestação minoritária, trazendo um pouco do Deleuze e Guattari como o principal cerne, assim, o principal via para olhar esse fenômeno. Para esse propósito, devemos focar no aspecto minoritário percebido na pichação. E percebe-se, no entanto, que as questões geralmente levantadas, tanto na academia quanto fora dela, costumam se servir de discussões que aqui têm uma importância muito diminuta sobre o fenômeno em questão, né? Sobre a pichação. Para tornar claro o papel dessa comunicação, se faz necessário 2 esclarecimentos muito breves, que são acerca dessas questões geralmente levantadas e que aqui tem uma questão que não é a central no caso, né? O primeiro esclarecimento diz respeito a uma questão que há algumas décadas tem sido discutida quase que ad infinitum, né, que é recheada dos mais variados argumentos e contra-argumentos, que é o caso da grande questão que pergunta se o picho é ou não é arte. Mas o que eu pretendo fazer aqui não é exatamente defender, e, na verdade, nem sequer discutir, é só passar por isso mesmo, acerca dessa questão. Assim, não é muito primordial perguntar se o picho é arte ou se ele não é arte. Consideramos que essa questão é demasiado básica para o propósito que queremos aqui desenvolver, né? O que podemos observar nesse caso são argumentos, nos casos que discutem essa questão, né? São argumentos que, por exemplo, defendem que a pichação não poderia ser arte, porque elas consideram alguns critérios tidos como clássicos daquilo que se é compreendido usualmente do que é arte ou do que não é arte. Ou por argumentos que não veem no picho a possibilidade ou a pretensão dela ser institucionalizada, né? Dela estar dentro de um museu de maneira legítima, por assim dizer, né? Acho que nesse sentido tem o artista, um pichador, se não me engano ele é de São Paulo, Negro Mia, que ele faz vários pichos, né, pela cidade. Teve um caso que ele pichou uma catedral, agora eu não lembro aonde que é, né? Ele pichou a tag dele, que é negro, e isso foi tirado uma foto, e quando ele fez, né, na catedral, ele foi escrachado, né, por todo mundo.
E aí foi um fotógrafo, tirou uma foto e expôs no Museu de Arte Moderna, numa exposição de fotografia. E ele achou aquilo claramente um absurdo, né? Porque quando ele fez, aquilo foi extremamente questionado. E quando alguém foi lá e fez alguma coisa com aquilo, colocou dentro do museu, não, então agora tá ok, né? O objetivo não é discutir tanto isso, né? E só para concluir, nesse caso, o Negromia, ele entrou dentro do museu, assim, meio marginalmente, e pichou por dentro, né? Meio que acabou com esse tipo de exposição, né? Ele não queria ser visto desse modo, né? Não existia, então, nem sequer a pretensão da pichação de ser institucionalizada, né? De estar dentro de um museu, por exemplo. E também não tem objetivo de traçar, de estar dentro dos critérios próprios da arte clássica, né? De qualquer tipo de arte, né? O objetivo é estar um pouco para além disso, né? Ele consegue superar, consegue desafiar todos esses critérios. Ou ainda, né, a gente pode falar ainda sobre a questão se picho é arte, sobre argumentos que defendem a pichação como sendo arte a partir, por exemplo, do uso dos materiais que são feitos para a produção, ou das formas e dos traços que são usadas, né, na sua composição. Mas essa também é uma questão que, se ele é arte, se não é, a gente não considera arte e fala mal disso, né? Ou então considera a partir do uso dos materiais, ou a partir do uso das formas e tudo mais. A pretensão é dizer que o picho está para além de todos esses critérios, né? Então, perguntar se o picho é ou não é arte pode resolver uma questão de fato, no sentido que ela aloca o picho como sendo uma coisa, no caso arte, ou como não sendo essa coisa. E nesse caso, quando a gente diz que ele é ou não é alguma coisa, se faz um tipo aí de matéria universal a respeito desse fenômeno estético aqui tratado, e não é esse o objetivo, né? No entanto, devemos considerar que, do ponto de vista aqui trabalhado e baseado nas obras de Deleuze-Guattari, perguntar se a pichação é arte apenas estabelece o problema, ou seja, mostra o próprio fato. E uma outra questão que está imbricada, ou que decorre da questão se o picho é ou não é arte, é a dicotomia entre o picho, a pichação e o grafite. Essa primeira questão, se o picho é arte ou não é arte, já não é muito importante. Essa dicotomia, então, é menos importante ainda, né? A relevância é realmente muito baixa. Compreendemos que impor esse tipo de dicotomia, na maior parte das vezes, tem a intenção apenas de legitimar ou de deslegitimar, pode ser usado as duas coisas aqui, legitimar ou de deslegitimar a produção estética aqui tratada, a pichação. Usualmente, essa dicotomia tem bases muito semelhantes à questão de se o picho é arte ou não é arte, isto é, olha para aspectos relativos à técnica e à produção ou para a institucionalização. Esse foi o primeiro esclarecimento acerca dessa questão de fato, e o segundo é relativo às questões de direito, que surgem também dentro da picho, né? Consideramos, por exemplo, sobre as questões de direito, perguntas pela legitimação filosófica ou legitimação artística da produção e da existência do picho. Nesse sentido, pode também surgir uma outra dicotomia, que seria a dicotomia entre o grafite ou pichação, como termos análogos, e a street art, que propõe que a street art seria diferente do grafite ou da pichação, porque ela cumpre com critérios legais. Por exemplo, tem um muro, né, e alguém contrata alguém para fazer uma arte nesse muro, e é pago para isso, e tem todo o respaldo legal. Então, o street art seria mais legítimo em termos de direito, em termos artísticos e filosóficos, do que o grafite ou que a pichação, que não teria esse aval, esse quase que alvará, né, esse contrato realizado ali. Essa questão de direito aqui pouco importa, tendo em vista que a pichação deve ser compreendida na medida em que ela própria, em seu movimento operador, desempenha um papel constitutivo de romper com esse tipo de normatização dura. Assim, seria mais justo que a questão de fato fizesse o seu papel considerando a existência da pichação, sem querer colocar primariamente uma crítica ou análise acerca do que o picho é ou não é, por exemplo. Diferentemente, a questão de direito seria mais adequada justamente se perguntasse, tendo em vista o fato que o picho existe, o que faria com que ele continuasse a existir, de onde vem a sua legitimidade ou deslegitimidade. Não são essas as questões geralmente tratadas tanto pela questão de fato quanto por essa questão que eu chamo de direito.
O que está em jogo aqui, né, no caso da apresentação, é o modo da afirmação aberrante do pichador e a paradoxal existência semi-natimorta do picho, considerando os locais por onde ele existe, se alastra, e as relações que ele mantém com os ambientes. Nesse sentido, consideramos mais coerente compreender o picho partindo não de uma questão de fato ou de uma questão de direito, mas de uma questão de vida. É aqui que nos aproximamos mais intimamente da filosofia de Deleuze-Guattari, trazendo uma discussão sobre um tema que ele não versou propriamente, né, mas que pode ser compreendido a partir de seus textos. Sendo quase que redundante dizer que isso é algo bastante presente, né, a gente consegue recuperar os textos dele para falar sobre N questões, das mais estranhas possíveis. Do vínculo com a vida suscitam propriamente as questões éticas e políticas da filosofia, estando tudo isso ao mesmo tempo imbricado. É nesse sentido que afirmamos que a pichação traça as suas próprias linhas de fuga no movimento desforme e aterrador. A constituição do picho se dá em meio ao caos das cidades, que é outro aspecto bastante importante. E sendo que o picho é também já uma característica das cidades, né? Acho que seria um pouco estranho pensar, por exemplo, numa São Paulo, Berlim, Nova York, qualquer cidade, na verdade, das maiores até as mais interioranas, que não fosse de fora a fora da cidade, marcada pela própria pichação, né? No entanto, consideramos que a relação que o picho tem com as cidades vai para além do caos delas, né? Sem, no entanto, procurar, através disso, compor uma nova organização para as cidades. Não é esse também o objetivo. A relação da pichação com a cidade serve-se inteiramente do caos que elas propiciam. E o caos aqui deve ser compreendido no sentido da palavra grega, né, do aberto, né, que o caos designa, né, essa abertura, essa coisa aberta, indicando a constante abertura que está presente também nas cidades das quais a pichação se serve. É uma abertura tanto no que se refere às construções e edifícios que se formam, no caso das cidades, quanto às subjetividades que por ali passam e habitam, né, as pessoas. É nesse contexto aberto das cidades que surge a pichação. Ela se trata de uma apropriação marginal de um espaço em branco, um muro, uma fachada, por onde se delineia e respinga a tinta do pinchador. Esse movimento é concebido aqui como um tipo de desterritorialização da ordenação normal das cidades e como linha de fuga aos padrões estéticos normatizados, além de suscitar questões tanto éticas quanto políticas no que concerne a própria arte ou a uma manifestação estética. Desse modo, o picho é capaz de traçar essas linhas de fuga e se constitui num limite que é todo seu, que é todo imanente à própria pichação, desconsiderando se ele existe como arte e ultrapassando os limites da legalidade, cerca das questões de fato e de direito, ele se alastra pelos lugares que deseja ocupar. A posição que o picho ocupa no movimento que ele próprio efetua é própria a uma experimentação vital que executa sua afirmação ao mesmo tempo em que mantém em campo aberto aos olhos de todos, né? Ao mesmo tempo em que ele é uma manifestação subjetiva do próprio pichador ou daquele grupo, ela está aberta para todo mundo, né? No alto dos prédios, numa ponte gigante. Aquilo é feito por poucas pessoas, é característico daquelas pessoas, e ao mesmo tempo se mostra para todo mundo. O picho só existe porque é essa linha de fuga e desterritorialização. E ele seria necessário dentro das cidades nesse sentido. É uma manifestação estética que é feita, desfeita e refeita incessantemente, abertamente e por qualquer um. Podemos ressaltar o caráter do picho como uma manifestação estética que não tem compromisso primeiro, por exemplo, com a durabilidade dele, né? Por exemplo, existe uma parede em branco, o pichador aparece nela e faz ali a sua marca, e depois disso aquilo é apagado e ele não vê esse apagar ali de sua marca como uma espécie de derrota, né? Ele vê isso como uma nova possibilidade de refazer o seu trabalho, enfim. Os motivos pelos quais o picho é considerado uma expressão estética minoritária, capaz de criar movimentos de desterritorialização a partir de certas linhas de fuga, é o que vai constituir já a finalização aqui dessa apresentação. Primeiro, consideramos que a pichação é parte da língua. Sabemos que, de acordo com Deleuze e Guattari, no Kafka, por uma literatura menor, eles dizem que a língua, de qualquer modo, é afetada por um forte coeficiente de desterritorialização.
e tem-se em vista que o picho é parte da língua, ao mesmo tempo em que parece não se importar com ela. Isso porque uma tag, por exemplo, pode ser constituída por letras esparsas e ilegíveis, ou por elementos gráficos ali que são quase que rabiscados velozmente em algum lugar. O picho se constrói de linguagem ao mesmo tempo que desafia sua lógica operacional mais normatizada. Ou seja, o movimento de desterritorialização da linguagem é unânime para sua realização. Também consideramos que, outra citação de Deleuze e Guattari, é que tudo é político, mas toda política é ao mesmo tempo macropolítica e micropolítica. E isso, no caso da pichação, seria outro ponto importante. Acerca, por exemplo, dos espaços que ela habita, né? Ela habita esses espaços sem pedir licença, acrescido, né, na sua efetuação, de uma mancha que é inteiramente subjetiva e individual daquele pichador ou daquele grupo de pichadores, ao mesmo tempo em que ela é vista em todos os cantos, por todas as cidades de fora a fora. Seu aspecto político está no ato de desafiar as normas estéticas, sociais e éticas, a fim de, simplesmente, deixar uma marca ser vista e experimentada pelos olhares, causando sentimentos e afetos inteiramente únicos e individuais a cada um de seus observadores, tocando, né, do macro ao micropolítico com poucos traços em tinta e spray. E acerca desse último ponto tratado, do ponto político, é possível considerar os agenciamentos que o picho implica, já finalizando. Agenciamentos esses que seguem tanto no nível individual do desejo, quanto no nível da enunciação coletiva. Isso logo que o picho é uma expressão de nível subjetivo, ao passo que ele se expõe sem precedentes por onde ele quiser, em todos os lugares, aos olhos de todo mundo. Podemos, portanto, considerar que a única finalidade aceitável das atividades humanas é a produção de uma subjetividade que enriqueça de modo contínuo sua relação com o mundo. E é nesse sentido que se compreende a pichação, como um fenômeno estético que preza pela afirmação de um modo de existir e que mantém conjuntamente uma relação direta com a mutabilidade constante das cidades, que persiste e resiste em continuar existindo, apesar de todas as desconsiderações ou considerações que recebe e da marginalidade que lhe é grosseiramente atribuída. Por fim, parece conveniente explicar o porquê falar da pichação. A importância que nos interessa aqui e que motivou essa apresentação está no fato de que a pichação é geralmente mal vista, seja pelo amplo público ou pela própria academia. No entanto, a intenção principal não é conferir para a pichação algum tipo de legitimidade filosófica. O próprio picho já está para além dessa pretensão. Para concluir, devemos olhar para as caracterizações trazidas a partir de Deleuze e Guattari em Kafka por uma literatura menor, anteriormente referidas. A motivação principal para falar da pichação é de compreendê-la como um fenômeno estético concebido como muito marginal e desafiador das normas e das lógicas normativas de atuação estética e política na conjuntura social. E mais do que isso, a pichação parece estabelecer uma espécie de limite. Seu limite, como já foi salientado anteriormente, não se preocupa em demasia com as questões de fato ou questões de direito, geralmente usadas para tratar esse fenômeno, mas a pichação aqui foi compreendida como uma manifestação estética que traça para si o seu próprio limite. E nesse movimento que está em jogo e o que interessa primordialmente aqui é a possibilidade de desenvolver um tipo de reviravolta ou de reversão, ou talvez mais propriamente de encontrar nesse tipo de manifestação que é mais marginal, que é geralmente pormenorizada e mal vista e independente disso tudo, mas seria encontrar nesses movimentos e na lógica que elas seguem de estar sempre desafiando a ética, a estética, sem pedir licença alguma, algum tipo de potência desafiadora dos limites que são arbitrariamente impostos nas esferas da estética e da política, né? Compreendendo ela como uma espécie de limite mesmo entre essas duas questões. É isso. Obrigado. Deixa só explicar para quem está chegando agora. Houve um pequeno embaralhamento por causa do atraso e tal. Uma das pessoas que estava na mesa mais tarde já estava aí, já entrou nessa mesa. Então, acho que já temos a próxima mesa formada aqui. Assim que essa mesa acabar, a gente faz um debate e vai adiante. Tá? Então, por favor.
Se apresenta assim um pouco você também, quando é legal se apresentar de uma maneira mais, não só a universidade, como eu falei. Tá bom. Tá bom o áudio, né? Eu sou o Daniel, eu sou estudante de Deleuze e Guattari da UniOeste, orientado pela professora Esther. Eu vou apresentar uma relação entre o Antiédipo e Estamira, um documentário do Marcos Prado, de 2004, sobre uma catadora de lixo esquizofrênica. E o que linka essa relação entre eles é o conceito de poética da imanência, presente no estudo de Anita Costa Maluf, de 2015, chamado Poética da Imanência, a escrita em Deleuze e Guattari. Eu vou tratar da produção de escrita, de pensamento e de linguagem como intrinsecamente ligadas à produção política, por meio desse conceito, e que trata da desterritorialização da língua. Eu vou tentar só ler e fazer poucos comentários. O presente estudo nada mais é que a narração do desenrolar de um pensamento, uma ideia, a saber, a relação entre Estamira e o Antiédipo de Deleuze e Guattari. Para tanto, é utilizado o texto de Anita Costa Maluf, mote deste pensamento e intercessor desse encontro. Enquanto Maluf concebe uma poética da imanência na escrita de Deleuze, expondo a que corresponde e em que sentido se dá o tratamento do conceito e seu campo de exercício, atemo-nos a partir daí a sistematizar sua constituição, considerando como seus instituintes a sua residência, naquilo que reside, a que se opõe, aquilo que é contra, a sua natureza, o que o conceito faz e de que forma opera, e os seus aliados, né, as coisas que ele estabelece relação, aliança e trata amigavelmente. Uma vez consolidada essa conceituação da poética da imanência, às vistas de Maluf, a gente vai evidenciar a afluência epistemológica, que é a poética imanente, que deságua no Antiédipo. Obra que tem por conteúdo concepções que remetem diretamente a Estamira e que, por sua vez, ressoa do pensamento de Deleuze e Guattari a recusa por transcendentalismos e representacionalismos. Mulher ímpar na história da América Latina, se não da filosofia, que viveu sua vida toda ao rés do real. Após provar de uma sequência de desventuras que perpassam as mais atrozes violências que um ser humano pode esperar do mundo, tornou-se catadora de lixo, modo de vida que adotou até o fim de seus dias. Desse modo, afirmamos que o conteúdo de Estamira coincide com o de Deleuze e Guattari em seu olhar para a crueldade e para a violência, implicado no combate a qualquer forma de imposição transcendente, o seu amor pelo plástico, pela plasticidade implicada na poética da imanência, e o seu olhar para o aspecto residual do mundo, lembrando quando o Antiédipo fala que o sujeito é um resíduo e tal. Assim, a poética da imanência de Maluf serve à produção de enunciados inéditos que se referem indiretamente a Estamira por meio do Antiédipo. Trata-se de uma poética da imanência no sentido de, supor que há uma dinâmica imanentista, intrínseca à natureza da linguagem, e que a linguagem é alvo de uma operação que a mascara, maqueia e desfigura. 2. Ser contrária a poéticas, estilos, que se fundam na mímica, na metáfora, na representação, na transcendência, concebendo estes como os principais dissimuladores da natureza da linguagem. Isso é da imanência por considerar a realidade enquanto indissociável à linguagem. A definição de poética da imanência é o autoengendramento entre a criação de uma linguagem e a criação dos modos que promovem sua criação. Maluf irá salientar que a poética da imanência caracteriza uma descoberta própria da literatura moderna, por essa última a tratar-se de um período marcado pela morte dos pais ou dos deuses, propício a essa experimentação órfã, renegada e que se autodeserda do legado da tradição. Nas palavras de Maluf, citação, o que torna possível o próprio advento da literatura moderna e a define como tal é a queda do modelo, das regras e das convenções. A literatura passa a ser essa necessidade perpétua de recomeço, de negação das origens, de exposição ao deserto. Aí, a possibilidade de uma poética da imanência que cria a língua a qual a torna ao mesmo tempo possível, em um círculo que não vemos o início ou o fim. Esse modo de busca pela compreensão de novos modos de ver a relação entre as palavras e as coisas é um movimento iniciado por Nietzsche e Mallarmé, segundo Maluf, produtores de palavras corpóreas interventivas da realidade. Pensamos especialmente em Nietzsche e especificamente em seus aforismos presentes em Humano Demasiado Humano, quando Maluf define o conceito de pensamento escrita enquanto um pensamento que se faz ao mesmo tempo em que cria novas possibilidades de expressão, o que nos conduz à ideia de um plano de escrita-pensamento, plano poético, uma vez que se faz ao mesmo tempo em que cria a própria língua, cria a língua com a qual ele mesmo se faz.
Assim como a filosofia cria conceitos, os textos literários criam blocos de afetos e perceptos. Desse modo, apresenta-se uma heterogeneidade entre as naturezas filosóficas e artísticas, e uma independência apesar da contaminação que suscitam, umas nas outras, né? A arte dispara os conceitos da filosofia. A potencialização da linguagem por meio de estratégias repetitivas, celebrada por Deleuze-Guattari, é atribuída a Raymond Roussel, Samuel Beckett, Charles Péguy e Gerhardsen Luca. A gagueira destes autores tira a língua dos eixos. Gagueira vai ser importante porque a Estamira ela gagueja os conceitos dela. Portanto, a proposta de uma poética imanente que o pensamento de Deleuze nos ajuda a conceituar já se operava em outros lugares, na poesia, no teatro, no cinema, na performance, na música, na pintura, de forma que podemos dizer que ela se faz na intensa relação que Deleuze manteve com as artes do século XX, em especial a literatura. Maluf conta que uma inversão é operada na literatura moderna em relação à literatura clássica. Não mais o sistema da língua como condição de possibilidade de uma fala, mas ao contrário, a fala como a própria criadora de um novo sistema, imprevisto, inédito, que coexiste com ela em um mesmo plano ou ainda que nasce junto com ela. Língua e fala tornam-se contemporâneas. Assim como indiferença e repetição e lógica do sentido, exemplos de Maluf a respeito da poética da imanência, por dizer à autora que testemunham o início do estilo de Deleuze, podemos dizer que esse estilo ressoa em O Antiédipo, na medida em que apresenta-se em séries muito breves e que se cruzam em diferentes pontos. Parece que, para a criação de um novo pensamento, Deleuze teria ouvido a necessidade de uma linguagem nova, que se impusesse a cada vez e a cada obra. Assim como em suas obras do fim da década de 60, o Antiédipo também funciona pela repetição, tanto de palavras, motes e expressões, como de exemplos dos conceitos e uma vasta gama de referências teóricas. Um livro feito em camadas sobrepostas. A poética da imanência é avessa a poéticas miméticas e representacionais devidas à tradição aristotélica e platônica também, né? Combate uma relação transcendente entre o pensamento e sua expressão corpórea nas palavras. Assim como filosofias imanentistas estão diametralmente opostas a filosofias da transcendência ou da representação. Aspira a pensar o impensável e dizer o indizível. Aproxima-se do indeterminado. A exemplo, serve pensar a interdependência entre a forma com que se expressa artisticamente determinado conteúdo, como uma canção triste, ou em um poema, em um verso, como bem descreve Clarice Lispector ao dizer: Não estou me referindo a procurar escrever bem. Isso vem por si mesmo. Estou falando de procurar em si próprio a nebulosa que aos poucos se condensa, aos poucos se concretiza, aos poucos sobe à tona, até vir como num parto a primeira palavra que a exprima. Essa ideia de poética nos remonta ao documentário Estamira, não somente por toda uma gagueira criadora de conceitos presente ao longo do discurso da protagonista, como também em vista do pertinente debate psiquiátrico que o documentário promove, ainda mais quando considerado em relação ao Antiédipo, que concebe uma psiquiatria materialista. Com sua fala poética, em Estamira, língua e fala tornam-se contemporâneas, como diria Maluf, e suas ondulações particulares promovem a contínua modulação interna da protagonista, que indica em todo o seu discurso a sua singularidade sob o engendramento mútuo entre as suas palavras e as suas coisas. Assim como em O Antiédipo, que por sua vez precipita fazendo uso de um arsenal linguístico e conceitual próprio e inédito, a consideração filosófica das supostas psicoses do século XX e sua relação com a decadência idealista burguesa, assim como em O Antiédipo. O conceito de máquinas desejantes mesmo, criado nessa obra, que faz parte dessa poética, por exemplo, é devido ao barulho incessante do maquinário infernal da Revolução Industrial na França. Há, assim, o engendramento mútuo entre o discurso e o meio ambiente. Por meio deste conceito, visam interferir diretamente no que está determinado por vir, em prol de uma indeterminação do devir, como em um corpo em relação de causação e efetuação com outros corpos. Isso remete a Maluf quando diz que a fala poética aparece como a autonomização de uma relação anômala, inesperada, que pode surgir sorrateiramente no meio de uma língua pré-existente, abalando-a pela base. Mais uma citaçãozinha de Maluf. Zurabishvili salientará que a escrita de O Antiédipo é uma linha quebradiça, que só funciona ao cortar o discurso de outros autores, como Samuel Beckett, Artaud, Marx, etc., ou outras disciplinas. O discurso criado por Deleuze-Guattari é, então, um discurso ao mesmo tempo em fluxo contínuo e em contínua intersecção de outras linhas discursivas. É uma linha quebrada a todo momento e que engata e encadeia esses cortes, evidenciando o movimento que, para Deleuze-Guattari, seria o movimento mesmo da linguagem. O discurso indireto livre, a criação de um fluxo que corta e é cortado por outros fluxos de naturezas diversas, não somente linguísticas.
Nessa obra, o combate se dá pela via de conceitos como máquinas desejantes, produção desejante, multiplicidade, inconsciente maquínico, sínteses passivas, esquizoanálise, corpo sem órgãos, diferença e indiferenciação. Para a obra, seu maior problema refere-se a uma concepção universal ou a um valor absoluto que consiste em um apelo a dimensões transcendentes com vistas à sua autossustentação. Denúncia que também vemos nas palavras de Estamira. Diagnosticada com quadro psicótico de evolução crônica, Estamira tornou-se catadora de lixo por meados do início da década de 80, após uma série de desventuras conjugais e ser 2 vezes estuprada e, sem sucesso, pedir socorro a Deus. Provavelmente devido a essas experiências, Estamira passou a revelar o que é Deus por meio de uma criação conceitual própria, rumando solitariamente a um campo sintático inédito, devido à constituição imanente de sua própria poética, seu próprio estilo, em meio aos adventos de sua vida, nos quais inclui-se sua loucura, que tornaram sua subjetividade irredutível a um formato universalizador. Parafraseando Deleuze-Guattari em O Anti-Édipo, assim como quando falam no presidente Schreber, podemos dizer que Estamira sente algo e é capaz de fazer a teoria disso. Ela olha para o mundo e o compreende por meio de seus próprios conceitos, que constituem a sua postura perante as adversidades da vida. Conceitos como o trocadilo e o esperto ao contrário, e é claro, o de Deus, que denunciam o roubo generalizado das potências em função da produção de uma subjetividade global de pessoas do consumo, que servem de exemplo da criação conceitual imanente à própria carne de Estamira e respondem a problemas referentes à sua própria história, salientando aquilo que Deleuze concebe acerca da história da filosofia, no abecedário, em H, que nada mais é que a história da colocação de problemas que se dão regionalmente, né? A história da filosofia não é a história da conceituação, da solução, é a história de colocação de problemas, que respondem às nossas próprias vidas. O lixão, isso é, a região dos problemas colocados, define a relação que Estamira tem com a matéria, a parte que ela toma do real. Estamira parece ter plena consciência da falta, quando diz: miséria não, mas as regras sim, ao 12º minuto do documentário. O que implica em uma oposição à produção de pessoas globais, pautadas no excesso e incapazes de consumir apenas o suficiente. O desejo torna-se então esse medo objeto da falta, como diz em Deleuze-Guattari, a página 44 do Anti-Édipo, que implica na produção de pessoas globais, isto é, de um certo tipo de norma de subjetividade, pautada pelo excesso, que se dá de tal modo, conta Estamira, que quem menos tem é também quem menos conserva, quem mais joga fora, devido ao trocadilho. Enquanto Estamira expressa seu amor pelo plástico, de onde tira seu sustento e se sente segura, concebendo-o enquanto causa de sua alegria e extensão de sua potência, o Anti-Édipo confessa seu amor pela plasticidade da própria realidade, cujos componentes agitam-se inorganicamente. Concebendo a teoria do desejo sob lógicas de abertura da realidade, seja sob um viés proliferante e ou fragmentador, de todo modo, visa a multiplicação intensiva dos modos de vida, em oposição à formatação uniforme e unitária das aspirações generalizantes e universalistas. Paralelamente, a catadora de lixo aparenta também fazer eco a estas lógicas de abertura com a sua própria lógica de oposição ao confinamento da realidade por meio do conceito de trocadilho. E quem é capaz de saber melhor que Estamira aquilo que vemos no Anti-Édipo, a saber, que o sujeito não é fixo, mas antes vagabundo e residual? E quem melhor que Estamira para revelar o medo objeto da falta? E quem melhor que Estamira para revelar e quem melhor para denunciar as insuficiências da transcendência, senão aquela que carrega seus efeitos imanentes? Foi isso. Obrigado. Bom, muito obrigado. Uma mesa, como todas, tem sido muito legal, de novo, né? Eu vou fazer aqui um cálculo de reajuste de horário, assim, que acho que a gente vai conseguir se reorganizar. Eu acho que dá para ter 9 minutos de debate. Você acha um pouco? Um pouquinho mais, 15 minutos de debate. Vamos fazer isso. A gente assume um certo atraso. Eu acho que não é justo reduzir todo o atraso na mesa de vocês. Então vamos fazer o seguinte: 20 minutos de debate, 19 para ser preciso, e aí a gente assume 10 minutos de atraso, recupera um pouco de tempo e mantém um certo atraso. Tá bom assim? Então tá bom. Pronto, então tá aberto para perguntas.
Agora a gente tem 19 minutos, agora a gente tem que fazer pergunta. Obrigado. Eu queria perguntar para o João. João, ao longo da sua fala, você volta e meia retomou a questão do o picho está além, né? Está além das questões se é arte, não é arte, etc. E conforme você foi retomando essa ideia, eu fiquei com uma sensação de escutar você, que o picho aparece quase ao final da sua fala como uma representação de um certo universo conceitual deleuze-guattariano dos conceitos ligados à resistência, né? Linha de fuga, etc. Eu me pergunto se o picho, na verdade, até ouvi você sobre isso, se ele não está na tensão desses lugares, não está além, né? Mas se ele não funciona justamente no tensionamento. Se você pensar, por exemplo, que foi a Bienal de 2008, né, que eles invadiram e picharam, depois eles foram convidados na de 2010 para ocuparem um espaço, depois eles foram para a Bienal de Viena, se eu não estou enganado, picharam a catedral, deu um pau, pediram desculpas. Hoje é um grupo que está ligado ao documentário Picho, que é um grupo que não é majoritário, né? É um grupo que, na verdade, está surfando no mainstream, está usando o mainstream para começar a tensionar esse lugar, mas, assim, se valendo das regras de composição da arte normal, né? Diferente de outros grupos que estão um pouco mais radicais e que pensam alguns lugares diferentes. Por exemplo, tem um grupo trans de picho em São Paulo, que elas falam da questão dos prédios altos. E tem uma questão do seguinte: o prédio alto é a tela em branco. Eles gostam de pichar prédio alto, né? Eles gostam de pichar os prédios altos porque é difícil de apagar. Ele se mantém. Tem uma questão da durabilidade, que é diferente do que você trouxe, né? Eu acho que é um campo de tensionamento que não está além da arte, mas me parece que está em tensionamento constante com esse espaço. Aí queria só ouvir você sobre isso. O que você acha? Muito obrigado pela questão. Realmente esses dois movimentos, 2008, 2010, acho que 2013 e depois 2017, que aconteceram nos museus, né? Acho que eles são bastante, acho que eles conseguem marcar muito bem, assim, principalmente sobre a primeira questão, né? Se ele é arte ou não é arte, se é legítimo, se não é, e sobre as articulações disso, né? Eu estava pensando sobre os limites, talvez mais no sentido mesmo subjetivo, acerca do pichador ou dos grupos, né? Mais sobre realmente a confecção daquilo e sobre como isso desafia movimentos geralmente pouco datados, talvez, sobre o que é arte, sobre o que não é, sobre onde fazer e tudo mais. Eu não tinha realmente pensado nesse tensionamento, né, nesse tipo de articulação, né? Eu acho que esse tipo de tensionamento talvez possa ser compreendido como muito fértil. Talvez, não sei se tanto para a arte ou para os críticos, para alguns críticos de arte, talvez, né? Não sei se seria muito do interesse também deles. Mas acho que para a própria pichação, esse momento de tensionamento realmente acho que seria realmente o mais interessante, assim, né? Onde tem essa espécie de conflito e de como esse conflito seria essa tensão, né? E de como isso seria compreendido, o que tirar disso, para onde ir, o que fazer com isso agora. De novo, né, um momento de tensão criando novas questões, novas possibilidades, novos modos de se expressar artisticamente, politicamente, dentro de um ambiente institucional ou fora dele, no centro da cidade ou dentro do museu. De novo, pensando um pouco nisso para além da legitimação ou da deslegitimação, talvez ainda nesse campo de tensionamento, de tensão entre a arte, a instituição e entre os grupos mais esparsos de pichadores e o amplo público, enfim. Eu acho que seria talvez um pouco nesse sentido, assim. Eu acho que vejo a questão realmente como muito fértil, assim. Mas, realmente não havia pensado nela, assim, mas é uma questão muito primordial, assim, acho muito interessante. Acho que a segunda questão era sobre a durabilidade, né, que eu cheguei a comentar.
eu estava pensando principalmente nas pichações que são feitas mais realmente na parte de baixo, e esse é um ponto muito interessante, né? Porque as pichações que são feitas na parte de baixo, elas têm justamente essa característica, que elas existem ali por algum tempo, às vezes algumas horas, talvez minutos até em alguns casos, depois ela deixa de existir. E é claro que deve haver no pichador certamente algum sentimento de algum tipo de frustração, por exemplo, de ver a sua marca apagada, mas essa frustração não é muito forte. Talvez seja esse o ponto no caso da falta de durabilidade, né? Ao mesmo tempo em que essa falta de durabilidade ela se acopla talvez muito bem com a própria questão das cidades, né, e do aberto das cidades, né, sempre em modificação, são prédios sendo demolidos, prédios sendo reconstruídos, e toda essa loucura, né, e um monte de gente passando, essa questão da abertura, né, e de como o picho consegue também beber muito disso, né, completamente disso. No caso dos prédios mais altos, isso seria completamente diferente, né? Tem a questão da durabilidade, mas isso é muito mais difícil para os próprios pichadores. Isso é visto dentro dos próprios grupos, dentro daquele tipo de coletivo, vamos chamar assim, de uma outra forma, né? Isso é descrito geralmente quase como outro tipo de linha, assim, né? O meu objetivo, quando eu fiz o texto e apresentei, enfim, estava pensando muito mais nas tags, que são feitas muito rapidamente, com marcador a óleo, por exemplo, ou não só marcador a óleo, né? Podem ser adesivos. Eu estava preparando uma série que são com cerâmicas, assim. São quadradinhos de cerâmica que eles formam uma espécie de bichinhos, assim, uns insetinhos. E o objetivo é colar isso. Ficaram bem simpáticos, assim. O objetivo seria colar isso, né? Mas realmente baixo, assim, pensando justamente em quem vai olhar aquilo e se alguém vai tirar e como que a pessoa vai fazer, colando com silicone ou com cimento, né? Dificulta isso. Mas se cair, não tem esse grande problema, né? O problema da durabilidade, ele talvez possa existir, mas ele ainda assim não é o problema central, assim, no sentido de que se aquilo for apagado, o incômodo que aquilo é causado, a frustração que se sente daquilo, não é mais forte, assim. Parece haver algum tipo de impulso, algum tipo de afeto ali que é mais forte do que esse próprio sentimento de frustração, porque aquilo foi apagado, retirado, descolado, enfim. Acho que é isso, não sei se confere. Obrigado. Eu queria fazer um comentário e uma pergunta sobre a Estamira, criadora de conceitos, que é muito estranho. Porque, vamos combinar, né? O Deleuze, talvez seja um absurdo eu dizer isso, mas eu tenho a sensação que ele meio que sacraliza a criação conceitual. Ele fala da raridade, ele mesmo quando responde para Claire Parnene, muito obrigada, realmente eu criei alguns poucos conceitos. Então, isso eu acho que vai nos constituindo também, né? Nós mesmos dizemos, você é filósofo. Não, eu nunca criei nenhum conceito, eu acho que é meio comum entre nós que estudamos. E aí vem a Estamira, essa figura que não escreveu, né? E aí você diz... E já há um entendimento sobre o que ela faz, né? E você diz, ela é uma criadora de conceitos. Ela cria e gagueja conceitos. E aí apresenta os conceitos dela que constituem o mundo para ela, né? E aí você relaciona com o H, que é quando o Deleuze diz, não, nós criamos conceitos, ele defende o direito aos problemas, né? Que nós respondemos como conceitos. Isso não é um problema para ti? Dizer que Estamira cria conceitos... de uma maneira distante, em certa medida, do Deleuze, porque ele insiste nessa ideia da escrita, né, na raridade da criação de conceitos. Interessante, me pegou de jeito, né? Vou tentar aqui. Tá. Assim, de cara, eu penso que a questão de sacralizar a criação de conceitos, a primeira coisa que me vem na cabeça quando você fala é
não é sacralizar enquanto uma atividade filosófica, acadêmica, universitária, assim, mas no sentido de eu acho que o que você fala por sacralizar, eu traduzo por operar um investimento até libidinal da criação de conceitos, né? Como se o objetivo dele fosse suscitar a criação de conceitos, por mais rara que ela fosse, né? Porque o que é raro realmente, né? O que é raro é a singularidade de cada um, né? Tipo, você ser do jeito que você é, por exemplo, você é única, né? Todo mundo é raro em relação a todo mundo, né? Só que e é tão raro que o que responde aos seus problemas da sua vida é só seu. E é por isso que é raro, né? O que responde aos meus problemas da minha vida é só meu. E eu fazer esse exercício exaustivo de pensar sobre a vida, de pensar sobre a minha vida, sobre os meus problemas, né? Talvez demore muito tempo para eu criar um conceito meu que responda aos meus problemas, né? Não deixa de ser sagrado, assim. Demora muito tempo, ainda assim é meu, ainda assim é plural, né? O fato de ser raro e de ser sagrado não impede de ser plural, eu acho, porque justamente a raridade está na singularidade de cada um presente na pluralidade, né? Eu acho que a criação de conceitos ela pode ser sagrada, sim, mas esse sagrado não é necessariamente universitário, não é necessariamente institucionalmente rigoroso ou rigorosamente institucional, né? Mas não deixa de ser raro também. Eu acho que o objetivo do Deleuze, quando ele coloca a questão de que a história da filosofia é a colocação de problemas, não a de conceitos, né? Não é a colocação de respostas, mas a de problemas, é justamente suscitar as pessoas a colocarem seus próprios problemas, né? Eu acho que quando a gente coloca nossos próprios problemas, a gente vai ver o quão raro é a gente criar um conceito para responder a eles. Foi isso. Obrigado pela pergunta. Então, vou entrar na jogada. Deixa eu só dar um pitaco aqui. Não, assim, duas coisas. Assim. Primeiro, pode ser lido como uma sacralização, mas a criação de um conceito, mas pode ser lido como assim, uma resistência contra o ruído do contemporâneo, digamos assim, né? Grosso modo falando. Já que uma pergunta, né? Até fiquei com vontade de fazer uma coisa que eu não faço há 25 anos. Usar um conceito do Heidegger, uma resistência a um certo falatório, né? Então, qual é a diferença, né? Então, assim, nesse sentido, faz todo sentido dizer que a Estamira é uma criadora de conceito. No sentido que ela é uma produtora de sentido, porque e aí eu vou discordar um pouquinho de você. Não é meu, não é meu nem só dela. Tem muito mais aí um processo de dessubjetivação, de desindividualização também, entendeu? Tem singularidade, mas singularidade não tem nada a ver com meu, entendeu? Isso é importante, assim. E ali tem uma singularização que tem a ver com uma ação, etc. Não, e na verdade eu só estou discordando dessa última fala sua, porque eu estou concordando com o seu texto, que é, na verdade, produção de sentido completamente, absolutamente pertinente, né? Nesse lugar completamente, absolutamente singular e extraordinário que a Estamira, onde a Estamira age, né? Onde a Estamira se constitui, né? Né? Aí pode se falar talvez em processo de individualização, mas é isso, né? Bom, é isso, né? E nesse sentido até é uma singularização, um processo de criação de conceito que desacraliza esse lugar do conceito como acadêmico, de quem só não, desacraliza. Eu acho que, enfim, é isso, né? Eu vejo muito acerca da pluralidade, assim, de se você não cria, se você não coloca seus próprios problemas, né? Se você não identifica ou distingue os seus próprios problemas, você vai ficar aceitando os problemas que te impuserem como se fossem seus. E aí você vai ficar aceitando os conceitos que te impuserem como se fossem seus, né? Bom dia, gente. Eu gostei muito da mesa. Queria parabenizar vocês pelos trabalhos. Eu tenho algumas perguntas. Bom, a primeira
é pro Rafael. Eu sou de São Paulo, né? E toda vez que eu pego o metrô, moro em Guarulhos, aí faço a travessia para ir para a capital. E aí toda vez que eu pego o metrô tem um picho que tá escrito assim: rebeldia e conservadorismo sempre. Eu nunca entendi isso. Mas eu acho que, assim, tem tudo a ver com essa parada que você falou do heterogêneo. Naquele documentário Agora o Quê? O Safatli, ele conversa com alguns jovens de periferia. Eu não sei se você lembra dessa cena. E aí, enquanto você falava, principalmente a última provocação que você fez, o que eu fiquei pensando foi: será que a gente não tem um distanciamento entre essa esquerda institucional ou homogênea, como você coloca, e a imanência desses outros modos de vida, né? Sobretudo na periferia do capitalismo? Não sei, será que as práticas da vida real, né, sobretudo quando a gente vai pensar essas manifestações éticas, estéticas e políticas, né, elas ainda não foram visualizadas de uma maneira a conseguir enxergar essa potência? Porque é justamente isso que eu vejo no rebeldia e conservadorismo sempre, né? Isso que você falou, do modo que a extrema-direita, ela cooptou a partir desse lugar de... né, eles são os novos revolucionários, de algum modo, né? Ao mesmo tempo que eu vejo, por exemplo, professores da rede pública têm um asco da cultura que a juventude consome, por exemplo, o funk, né? Eles não conseguem entender e aí eles têm medo de chegar próximo disso. Enfim, era essa a minha pergunta, né? Será que a gente não está muito distante das políticas da vida real, falando muito teoricamente da coisa? Bom, e aí eu vou fazer outra pergunta aqui para o João. Eu tô lá em São Paulo, enfim, tem uns amigos da pichação, né? E aí você estava falando desse negócio do agenciamento coletivo possível nesses grupos da pichação. Lá, aqui no Rio tem muita tag, né? Lá, geralmente, são pichos muito grandes, como o do Mia, que faz com extintor, aquela coisa enorme e tal. E aí tem vários coletivos, né, dentro da pichação, né? Os MF, por exemplo, lá perto de onde eu moro, que são os mal falados, os CF, os caça-fama, ou na capital tem os IM, que são os mais imundos, né? Os mais IM. Ainda tem o NBA, que são os Nós Bebemos Álcool, tem o Inquebráveis, que são os meninos que, enfim, gostam da branquinha. E aí, dentro da pichação tem toda essa questão do artista infame ou até do anti-artista, né? E aí você vê uma força política, uma potência de vida nessa mania de pichar que é um outro coletivo lá de São Paulo, né? Os MP. Você acha que nessa prática de intervenção das cidades existe um modo de atuação política? Você vê a possibilidade de pensar isso? Bom, e aí por último, Daniel, é isso? O Deleuze fala que o projeto dele é sair da filosofia pela filosofia. Talvez a partir da Estamira ou de outros... Eu estava aqui ontem apresentando sobre Facção Central, eu acho que é um grupo de rap profundamente filosófico, etc. Será que não seria possível sair de Deleuze por Deleuze? Tipo, essa... Talvez não é uma pergunta tão simples também, mas... Gente, na verdade o tempo estourou, né? Então vamos lá, faz comentários rápidos. Breve, assim, tá bom. Digamos que ele fez uma fala de abertura, assim. Vamos lá. Cara, rebeldia e conservadorismo sempre eu acho que poderia resumir muito bem os 20 minutos de exposição que eu tentei provocar. Mas, assim, tentando endereçar a sua questão, eu pensei em duas coisas. Eu acho que tem uma discussão mais estética e tem uma discussão a respeito de base social. Enfim, pensando na questão de base social, eu acho que claramente tem um distanciamento. Isso já é meio, né? Isso foi um objeto de debate ao longo
desse reaparecimento do lulismo, né? Como que houve um distanciamento, principalmente com a questão das bases evangélicas que foram de alguma maneira capturando, né, e que eu acho que dialoga com essa questão heterogênea, exatamente no sentido, né, de que o protestantismo dá um significado para muitas dessas dimensões que estão fora ali do campo do trabalho, do homogêneo, consegue conectar, né, nessa lógica do trabalho. Eu acho que tem essa questão da base social, que tem uma presença forte do campo evangélico, e como que até a própria esquerda não consegue enxergar as nuances desses sujeitos, né? Como muitas vezes o evangélico é visto somente como um evangélico, e a partir de uma certa projeção que diz muito menos sobre essas angústias que você trouxe e essas questões estéticas que você trouxe, do que exatamente essa dimensão reducionista do sujeito evangélico. Eu colocaria uma outra questão que eu acho que dialoga também, que é de como que essa estética da rebeldia que você está colocando, ela ao longo da última década foi bastante apropriada pela extrema-direita, e principalmente no campo digital, né? Com essa questão dos trolls e das linguagens jovens que foram ali, conseguiram construir um diálogo muito forte. Então, enfim, eu acho que essas duas questões aí, elas são fundamentais, a estética. Vou rapidão. Isso. Vou lá rapidinho, então. Eu acho que acerca de uma certa atuação política disso, né, não é um ponto que eu tratei mais propriamente. Assim, eu acho que a graça do negócio, da atuação política, é olhar para a pichação, e por esse aspecto dela, vamos dizer, entre aspas, feio, estranho para a maioria das pessoas, e olhar que isso ainda continua e por que isso ainda continua, né? E cada vez se replica cada vez mais, né? Desafiando todas as lógicas ali, né? Porque não tem uma questão de direito, se é legal, se é ilegal, isso não importa. Se é bonito, se é feio, também não interessa. Se é arte, se não é, parece que não faz muito sentido perguntar isso para eles. Mas acho que a graça está nisso, assim, né? Apesar de tudo isso, isso ainda continua. E talvez a maior graça seja ver a potência que isso pode trazer, né? Um pouco para fora disso, né? O exemplo da pichação surge justamente como um exemplo que é mais periférico, assim, né? Mas isso poderia se usar, vamos dizer, os mesmos critérios para julgar, ou critérios semelhantes para se julgar outro tipo de coisa a partir disso, né? Desafia um monte de coisa e existe, está aí, se replica cada vez mais. E agora? Rapidamente isso. Obrigado. Beleza. Vamos fazer o seguinte, sem intervalo, a próxima mesa já assume, tá bom? E a próxima mesa é uma mistura porque essa mesa é uma mistura da primeira e da segunda, e a próxima mesa também é uma mistura da primeira e da segunda. Daqui a pouco eu vou trazer uma água geral aqui para todo mundo. Senta aí, todo mundo. Eu vou chegar com uma garrafa d'água aqui para todo mundo beber água. Só água mesmo. Isso.